Vamos imaginar o lugar mais sagrado do antigo Israel, o Templo de Jerusalém. Agora, e se por séculos, bem ali dentro, um ídolo proibido fosse adorado? Parece loucura, né? Pois é exatamente esse o mistério que a gente vai desvendar agora, o da serpente de bronze. A pergunta que move toda essa investigação é direta e bem chocante. Como é que um ídolo, uma serpente de bronze chamada Naustan, não só entrou, mas ficou por séculos no coração do primeiro templo? Vamos seguir essas pistas juntos. O livro de Reis, lá no Antigo Testamento, conta que essa serpente era adorada por gerações. Parem para pensar um pouco no que isso significa. Um ídolo dentro do templo. Isso cria um quebra-cabeça histórico gigantesco que mexe com tudo que a gente achava que sabia sobre a religião daquela época. Para resolver esse mistério, a gente precisa agir como detetives. E a nossa pista principal é o tempo, a cronologia. Se a gente analisar a linha do tempo direitinho, dá para começar a eliminar os suspeitos e entender quem teve a chance de colocar a serpente ali. E o mais impressionante é a jornada dessa serpente. O texto dá a entender que a adoração a ela nunca parou. Começou lá no deserto com Moisés, continuou nos santuários móveis, na época dos juízes, e depois foi parar no templo. E ali ficou por séculos, até o rei Ezequias chegar e quebrar tudo. Isso nos leva a uma pergunta bem prática. Se a adoração era contínua, onde é que esse objeto ficava antes de o templo existir? A resposta mais lógica é que a serpente viajava junto com os outros itens sagrados de Israel, talvez até junto com a famosa Arca da Aliança. E é aqui que a lógica se torna implacável. Olha só o raciocínio. Salomão constrói o templo. Ele leva para lá todos os tesouros sagrados que existiam. Séculos se passam. E onde é que a serpente é encontrada? Lá dentro. Nenhum outro rei é mencionado como responsável por colocar a serpente lá. Então, só sobra uma conclusão, né? A serpente entrou no templo no dia da inauguração, sob as ordens do próprio Salomão. Essa conclusão, ela é bombástica. Ela simplesmente racha a imagem tradicional que a gente tem do rei Salomão. E se o grande construtor do templo nunca foi aquele monoteísta fervoroso que a gente sempre imaginou? Isso coloca a gente diante de duas versões do Salomão. A tradicional, que diz que ele era um rei jovem e fiel, que só desviou no fim da vida por causa das esposas. E a outra versão, que a serpente sugere, a de um rei que desde o começo já era politeísta. A serpente no templo não foi um acidente de percurso, ela era parte do projeto inicial. Isso nos faz pensar. Talvez aquela história famosa de que as esposas estrangeiras corromperam Salomão tenha sido uma narrativa criada bem depois para dar uma desculpa para a presença de ídolos. Uma forma de salvar a imagem do rei, jogando a culpa numa fraqueza da velhice, em vez de admitir que a idolatria já estava lá desde o começo. E o mais incrível é que a serpente não estava sozinha. Ela era, na verdade, só a ponta do iceberg. O culto a vários deuses não era algo escondido, não. Era prática comum em Israel. E isso acontecia inclusive dentro dos muros do templo. A gente precisa tirar da cabeça a ideia de um templo minimalista vazio. O templo de Salomão era o contrário. Era um lugar cheio de imagens fortes, riquíssimo visualmente. Touros gigantes de bronze, querubins com asas enormes, paredes decoradas. Para o povo daquela época, colocar mais uma imagem ali, uma serpente de bronze, não teria sido nada de outro mundo. Os profetas, como Ezequiel, descrevem cenas que hoje parecem inacreditáveis. Os anciões de Israel queimando incenso para ídolos nas salas secretas do templo, mulheres chorando por um deus da Mesopotâmia nos portões, homens adorando Sal, ali, no pátio principal. Isso não era uma coisa secreta, uma rebelião, era a religião do dia a dia. E talvez a prova mais forte disso venha da boca do próprio povo. Quando o profeta Jeremias vai reclamar com eles não pedem desculpas. Pelo contrário, eles respondem que todo mundo fazia aquilo. Reis, príncipes, sacerdotes, ou seja, não era um culto de um grupinho, era a religião oficial do Estado. Ok, então se o politeísmo era o padrão, por que a história que chegou até nós é tão diferente? Isso nos leva à última peça desse quebra-cabeça, o movimento teológico que propositalmente reescreveu o passado de Israel. Esse movimento, que a gente chama de reforma deuteronomista, tinha um objetivo muito claro e radical: impor um monoteísmo exclusivo, um Deus único. Só que, para mudar a religião do presente, eles perceberam que precisavam primeiro mudar a história do passado.
O que a gente vê aqui é basicamente uma reengenharia da memória histórica. A realidade de reis que adoravam vários deuses foi transformada numa história de reis que se desviaram de uma fé pura que, na verdade, não tinha existido daquela forma. A idolatria, que era o normal, passou a ser vista como pecado, como algo que veio de fora. O objetivo era criar um passado monoteísta para justificar um presente monoteísta. E essa percepção muda completamente como a gente vê as coisas. A famosa reforma do rei Ezequias, ela não foi uma restauração da fé verdadeira. Foi uma revolução. Ele não estava limpando o templo para voltar a um estado original e puro. Ele estava, na verdade, impondo uma nova ideologia religiosa que tornava o passado inaceitável. Mas a serpente de bronze, a Neustan, de alguma forma sobreviveu a essa edição da história. Ela ficou ali no texto como uma prova inconveniente, teimosa, uma pista que nos permite enxergar através dessa reescrita e entender que o politeísmo não era o desvio, e sim a regra. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente pensar. Se a história da fundação do templo foi reescrita de forma tão profunda, quantas outras certezas que a gente tem sobre o passado são, na verdade, apenas narrativas construídas com um propósito? A serpente de bronze nos lembra que, às vezes, a verdade está ali, escondida nos detalhes, só esperando para ser redescoberta.